O farol. Onde algo andava. Onde não existia piso. Arquivo marítimo não explicado. Episódio 3. Nos episódios anteriores, você conheceu o farol que continuou funcionando sem ninguém dentro, e a história do faroleiro que se recusava a dormir por medo do que acontecia quando fechava os olhos. Hoje, você vai descobrir um caso ainda mais perturbador. Um lugar onde o som não deveria existir, mas existe. Existem lugares onde o silêncio não significa ausência, significa espera. Esta é a história de um farol onde passos eram ouvidos acima do nível da luz. Um local onde, oficialmente, ninguém jamais deveria estar. E ainda assim, alguém caminhava ali. Este é o terceiro arquivo marítimo que nunca foi explicado. O farol foi construído em 1883 em um ponto extremo da costa atlântica, sobre uma formação rochosa íngreme de quase 80 metros de altura, castigada por ventos constantes que chegavam a 100 km por hora e mar violento que tornava qualquer aproximação perigosa durante boa parte do ano. A estrutura tinha 25 metros de altura, construída em alvenaria de pedra com reforços internos de ferro fundido. Seu projeto seguia o padrão clássico dos faróis da época. Base de manutenção no térreo com depósitos de combustível e ferramentas. Escada em espiral de ferro conectando os níveis. Quarto do faroleiro no segundo andar. Sala da lâmpada no topo, com sistema de lentes de Fresnel que amplificavam a luz e permitiam um alcance de até 35 km em noites claras. E acima dela, nada. Nenhum quarto adicional, nenhum mirante. Nenhuma plataforma de observação. Acima do nível da luz, existia apenas estrutura sólida. Pedra maciça de 60 centímetros de espessura. Vigas de metal. O teto fechado em formato cônico. Nenhum acesso. Nenhum espaço habitável. Nenhuma razão para que alguém estivesse ali. Por isso, quando os primeiros relatos surgiram em 1897, foram tratados como erro de percepção, fadiga, efeito do isolamento, interpretação equivocada de sons naturais. Os faroleiros diziam ouvir passos durante a madrugada, passos lentos, ritmados, pesados, como botas militares caminhando com peso sobre piso de madeira. O detalhe que imediatamente chamou a atenção das autoridades não foi o som em si. Sons estranhos eram comuns em estruturas antigas expostas ao vento e à maresia. O problema estava na direção. Os passos vinham de cima, não da escada interna, não da base do farol, mas do ponto mais alto da estrutura, do local onde não existia piso, do espaço que era apenas pedra sólida. O primeiro registro oficial data de 12 de março de 1897. O faroleiro responsável, um homem chamado Henrique Moura, anotou em seu diário de bordo: durante a madrugada, às 3 horas aproximadamente, ouvi som de passos vindos de cima da sala da lâmpada. Investiguei. Nada encontrado. Atribuo ao vento forte. 2 semanas depois, nova anotação. Os passos voltaram. Sempre por volta das 3 da manhã. O padrão é consistente demais para ser vento. Os relatos começaram a se repetir ao longo dos anos. Não vinham de um único funcionário, mas de vários, em períodos completamente diferentes, sem contato entre si. Faroleiros que assumiam o posto sem conhecer a história dos anteriores descreviam exatamente a mesma coisa. Durante a madrugada, geralmente entre 2 e 4 horas, o som surgia. Primeiro um estalo seco, alto, metálico, como se algo se movesse ou se posicionasse. Depois, passos curtos e regulares, 5 ou 6 no total. E por fim, uma pausa longa que podia durar minutos. Como se quem estivesse ali parasse e esperasse por algo. Alguns faroleiros subiam a escada com lanternas de querosene, convencidos de que encontrariam um invasor ou talvez um animal que tivesse conseguido entrar por alguma abertura desconhecida. Outros permaneciam parados no quarto, observando o teto, observando o feixe da lâmpada girar através das janelas, tentando sincronizar os passos com a rotação da luz, buscando algum padrão que explicasse o fenômeno. Nunca conseguiam. Os passos não seguiam a luz. Não respondiam a estímulos externos. Simplesmente aconteciam, com a regularidade perturbadora de uma rotina.
Em 1903, após décadas de relatos consistentes, uma inspeção oficial foi realizada. Uma equipe de 3 técnicos especializados em estruturas marítimas passou 5 dias no farol, examinando cada centímetro da construção. Mediram espessuras de paredes, analisaram a integridade do metal, verificaram se havia câmaras ocultas ou espaços vazios não documentados nas plantas originais. O relatório final, arquivado sob protocolo 461/1903, confirma algo inquietante. Os sons não poderiam ser causados por dilatação térmica das estruturas metálicas. O padrão era irregular demais. Havia peso real nos impactos, intervalos intencionais entre cada passo, ritmo que indicava movimento deliberado, não fenômeno natural. Os ruídos descritos pelos faroleiros apresentam características acústicas incompatíveis com causas estruturais ou climáticas, dizia o documento. Recomendamos monitoramento contínuo e investigação adicional. Mas a parte mais perturbadora do relatório estava nas conclusões técnicas. Não havia acesso físico ao ponto de onde os sons vinham, nenhuma escada acima da sala da lâmpada, nenhuma escotilha no teto, nenhuma abertura lateral, nenhuma forma de um ser humano alcançar aquele espaço sem demolir paredes de pedra de 60 centímetros. E ainda assim, os passos continuavam. Em 1926, o farol passou a utilizar equipamentos experimentais de monitoramento. Sismógrafos rudimentares foram instalados para registrar vibrações estruturais e detectar possíveis rachaduras ou movimentos da fundação. Esses equipamentos, originalmente destinados a fins puramente técnicos, acabaram captando algo completamente inesperado. Nos relatórios técnicos preservados nos arquivos da capitania, a menção específica a impactos sequenciais de origem não identificada, registrados no nível superior da estrutura, padrão consistente com deslocamento de massa de aproximadamente 70 a 80 quilos. Em linguagem simples, os equipamentos estavam registrando passos e conseguiam até estimar o peso de quem os produzia. O mais perturbador é que os registros apareciam mesmo quando o farol estava completamente vazio, durante períodos de manutenção externa, quando nenhum funcionário permanecia no local à noite. Os sismógrafos continuavam registrando os impactos sequenciais, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo padrão. Os dados mostram picos de vibração claros, localizados especificamente acima da sala da lâmpada. 6 impactos em sequência, pausa de aproximadamente 2 minutos. Movimento de arrasto, silêncio. Em 1938, durante uma reforma que exigiu a atualização dos sistemas elétricos, foram instalados gravadores de áudio experimentais para monitorar possíveis falhas mecânicas nos novos equipamentos. Esses gravadores funcionavam continuamente durante a noite. Em um dos áudios, analisado décadas depois por pesquisadores de fenômenos acústicos inexplicados, é possível ouvir com clareza 3 sequências distintas. Primeiro, passos pesados caminhando sobre superfície sólida. O som é nítido, inconfundível. Depois, uma pausa longa de quase 3 minutos. E finalmente, algo parecido com um arrastar lento, como se um objeto pesado ou alguém mudando de posição sobre o chão. Nenhuma voz, nenhuma respiração audível, nenhum outro som humano, apenas movimento deliberado. Testemunhos posteriores reforçam o padrão e adicionam detalhes ainda mais perturbadores. Em 1942, um faroleiro chamado Sebastião Cardoso relatou uma experiência específica que consta em seu relatório de transferência. Certa noite, ao ouvir os passos pela 5ª vez consecutiva, decidiu não subir a escada como tinha feito nas outras ocasiões. Em vez disso, desligou todas as luzes internas da base e do quarto, mantendo apenas a lâmpada principal do farol em operação. Ficou parado no escuro, controlando a respiração, observando através da janela o feixe de luz girar e iluminar periodicamente o exterior da estrutura. Ele afirmou em seu relato que, no exato momento em que o feixe de luz passava pelo ponto mais alto do farol, iluminando brevemente o teto externo, os passos cessavam completamente. A cada rotação da luz, silêncio absoluto no momento da iluminação. Assim que a luz passava e a escuridão retornava àquela área, os passos recomeçavam.
Era como se algo estivesse tentando evitar ser iluminado, ele escreveu. Como se a presença ali soubesse exatamente quando a luz chegaria. Outro funcionário, cujo nome foi omitido dos registros oficiais, mas cujo diário pessoal foi doado aos arquivos marítimos por sua família, escreveu algo ainda mais inquietante. Os passos nunca são apressados, nunca demonstram pressa, confusão ou desorientação. Caminham como alguém que conhece muito bem aquele espaço, como alguém que já esteve ali muitas vezes. O problema é que ninguém jamais caminhou naquele nível. É impossível. E realmente era impossível. Revisões completas das plantas originais de construção confirmaram. Não há registros de obras posteriores que criassem acessos adicionais. Não há registros de modificações estruturais. Não há registros de qualquer presença humana naquele espaço fechado acima da sala da lâmpada. Com o tempo, os faroleiros passaram a evitar subir à sala da lâmpada durante a madrugada, especialmente no horário em que os passos costumavam ocorrer. Alguns relatavam sensação física de vigilância quando se aproximavam da escada, uma pressão no peito, dificuldade de respirar. Outros diziam que, ao começar a subir os degraus, os passos lá em cima mudavam sutilmente de ritmo, como se acompanhassem seus movimentos, como se algo estivesse ciente de sua aproximação. Em 1967, pouco antes do farol ser automatizado e deixar de ter funcionários residentes, um último relatório técnico foi elaborado. Nele, um engenheiro chamado Paulo Mendes escreveu algo que jamais deveria constar em um documento oficial governamental. Após inspeção minuciosa realizada em 15 de agosto, constatamos que a estrutura acima da sala da lâmpada apresenta sinais físicos de uso, marcas de desgaste no piso interno, incompatíveis com a idade da construção e com a ausência de acesso humano. Sem explicação plausível no momento. Nenhum detalhe adicional foi fornecido. Nenhuma fotografia foi anexada. Nenhuma explicação foi oferecida. O relatório foi arquivado e o caso encerrado administrativamente. O farol continua ativo até hoje. Foi completamente automatizado em 1973. Não há mais funcionários residentes. Não há mais presença humana permanente. Sistemas eletrônicos controlam o acendimento, a rotação e a manutenção básica. Técnicos visitam o local apenas uma vez a cada 3 meses para inspeções de rotina. Mesmo assim, sensores modernos de movimento instalados durante reformas recentes ainda registram ativações ocasionais no ponto mais alto da estrutura. Vibrações captadas por acelerômetros digitais. Sempre entre 2 e 4 da manhã. Sempre com o mesmo padrão sequencial. Oficialmente, os relatórios técnicos atribuem as leituras a interferências não identificadas ou calibração inadequada dos equipamentos. Não são classificados como passos, não são investigados, não são explicados, mas marinheiros que navegam pela região, pescadores que conhecem aquela costa há décadas, dizem que em noites de mar calmo, quando o vento está baixo e o som viaja limpo sobre a água, é possível ouvir algo diferente vindo do farol. Não é o ranger do metal, não é o bater das ondas. É um som seco, ritmado, repetitivo, vindo do alto da estrutura, como se alguém ainda caminhasse ali, guardando algo, vigiando algo, ou esperando pacientemente que a luz finalmente se apague para sempre. Porque talvez o farol não esteja vazio, apenas ocupado em um nível que ninguém consegue alcançar, por algo que já estava ali antes mesmo da primeira pedra ser colocada, ou por alguém que decidiu ficar muito depois de todos os outros terem partido. Este é apenas mais um dos arquivos marítimos que nunca foram explicados. Se essa história te fez questionar o que realmente existe em lugares onde não deveríamos ouvir nada, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos casos. E nos comentários conte: você acredita que alguns lugares podem ser ocupados por presenças que não conseguimos ver, apenas ouvir? O próximo caso envolve um farol onde ninguém conseguiu permanecer acordado por mais de 3 noites. Não importava a força de vontade. Não importava quantas xícaras de café tomassem. Sempre na terceira noite, todos dormiam profundamente.
e acordavam horas depois sem memória alguma do que aconteceu enquanto estavam inconscientes, apenas com a certeza de que algo esteve ali com eles. O mar guarda muitas respostas, mas algumas parecem não querer ser encontradas.